Olá, a paz do Senhor esteja com você. Aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 11 de João. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse então Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava.
E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, exclamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Assim, desde aquele dia, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Essa passagem de João, capítulo 11, demonstra o amor de Jesus por aquela família. A família de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus e quando Jesus precisava ir à cidade, sempre se repousava naquela casa, porque ele era muito bem tratado. E quando nós somos bem tratados, nós ficamos naquele lugar. Mas Jesus, ele tinha uma missão. E a missão era revelar Deus na sua vida, porque ele era um com o Pai. Porém, quando Jesus ele começa essa revelação de quem ele é, da sua identidade, porque até o ministério de Jesus ser ativado, ninguém sabia quem ele era. Ele era um homem comum, porque ele veio na terra como um homem comum, um homem carnal. Porém, ele era um ser espiritual, divino, porque as suas pisadas, a sua caminhada, ela era diferenciada, porque o Pai estava nele e o Pai conduzia ele para todos os lugares. Então, quando Lázaro morreu e Jesus já sabia do que ia acontecer, porque Deus o revelava as coisas. Então, Jesus disse aos discípulos que Lázaro estava morto, mas que Lázaro
estava num sono profundo. A morte para Jesus era um sono profundo, mas que ele iria acordar Lázaro. Então essa morte era para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Não era uma morte permanente, era uma morte para que fosse um cenário ali executado por Jesus. E Jesus indo até aquela cidade, encontra Marta. Marta que era ansiosa, Marta que era desesperada por aquela família. E ela disse para o Senhor Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela não sabia do que ia acontecer, mas ela acreditava em Jesus, porque as palavras dela se revelaram. Porque como ela cria que Jesus era o Filho de Deus, ela sabia que a presença dele, somente a presença, curaria Lázaro. E aí Maria também vai ao encontro de Jesus e ela chora. E as lágrimas de Maria comove o coração de Jesus. E Jesus, ele fica naquela aflição de Maria, totalmente com o coração voltado para esse milagre. E quando Jesus, ele vê aquela mulher chorando, comove-se o espírito dele, ele ficou perturbando-se dentro dele, porque ele queria colher aquelas lágrimas. E aí Jesus chorou lágrimas de tristeza por causa daquela cena. Então, movido de compaixão, Jesus vai até onde Lázaro estava. E quando chega aonde Lázaro estava, Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Primeiramente, observem que ele ora ao Pai, ele faz uma oração. Ele fala apenas uma frase, que foi essa: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, Jesus, ele deu graças ao Senhor. Jesus, ele glorificou a Deus, porque Deus ouvia sempre ele. Porque Jesus era o Filho de Deus. E o defunto ouviu a voz de Jesus e saiu para fora. E quantas vezes é assim conosco? Quantas vezes nós estamos dentro de uma caverna, dentro de um quarto escuro, dentro de prisões espirituais, e nós precisamos ouvir essa voz. Sai para fora. E quando nós ouvimos sai para fora, nós precisamos sair de dentro para fora. Nós precisamos olhar para dentro para sair para fora. Porque quando nós olhamos para dentro, nós entendemos o que Jesus quis dizer, porque Jesus já revelou aqui. Jesus falou para os discípulos nos versículos anteriores. Observe no versículo 9 que Jesus falou: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Mas se andar de noite, tropeça. O que significa isso? Significa que quando Jesus fala isso, Jesus está falando que Lázaro estava andando na escuridão. O que é andar na escuridão? É andar por caminhos escuros,
Veja que no versículo 11, Jesus falou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertar desse sono. E quantas vezes você e eu andamos por caminhos escuros, caminhos perigosos, caminhos de escuridão, e nós precisamos sair da escuridão para ir para a luz. E quando os judeus viram tudo o que Jesus fez, eles ficaram amedrontados, porque Jesus tiraria o lugar deles. E observando que Jesus tiraria o lugar deles, eles prefeririam matar aquele homem, porque ninguém poderia ficar no lugar deles. E quantas vezes é assim comigo e com você? Quantas vezes não deixam que as nossas vidas sejam usadas para não tirar o lugar deles, para não tirar o lugar daqueles que estão nos altares. Jesus é a simplicidade, a humildade, a verdade. Jesus é a semelhança do Pai, é a revelação de Deus. E que nós possamos usar o nome de Jesus para glorificar a Deus nas nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma oração para sairmos de dentro para fora, sairmos da escuridão para a luz. Feche os seus olhos e ore comigo. Ó Pai, que ouves aqueles que andam nos seus caminhos. O Senhor é aquele que ouve o gemido do necessitado. O Senhor é aquele que vê as lágrimas. O Senhor é aquele que vê o desespero e a aflição da nossa alma. E quando nós invocamos o seu nome, nós sabemos que o Senhor responderá. Lázaro estava nos caminhos da escuridão. E muitas vezes nós estamos no caminho da escuridão, mas sabemos que o Senhor é aquele que resgata o pobre, oprimido. O Senhor é aquele que vai aonde nós não conseguimos. E o Senhor é aquele que desperta aqueles que estão no caminho tortuosos. Senhor, olha para os nossos caminhos. Endireita os nossos passos nesse dia. Se nós estamos andando errado, na escuridão, porque não sabemos andar sozinhos, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos guie para a sua luz, porque não queremos andar na escuridão, porque não queremos tropeçar e cair, mas nós queremos viver na luz que é Jesus. Ensina-nos hoje a andar nessa luz. Tira, Senhor, todas as trevas, Pai, todo o caminho tortuoso, Pai, todo o caminho errado. Tira-nos, Senhor, de amizades erradas. Livra-nos, Senhor, das mãos dos nossos inimigos. Coloca, Senhor, as suas sandálias nos nossos pés para que possamos andar o seu caminho e não o nosso caminho. Nós não queremos, Senhor, viver na escuridão, mas nós queremos viver na sua luz. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos. Ilumina os nossos passos, ilumina o nosso coração, para que possamos te ver, para que essa vida valha a pena, para que possamos desfrutar da sua grandeza nas nossas vidas. Retira de nós, Pai, aquilo que não nos pertence. Que possamos sair para fora nesse dia e olhar os caminhos que estamos andando. Nós queremos a luz, a luz, a luz que é a verdade da tua palavra. Então nos ensina e tenha piedade e misericórdia de nós.
Ensina-nos e nos ajuda a entender que os nossos caminhos são tortuosos, mas que os seus caminhos são retos e que precisamos andar nos seus caminhos. Cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família e cria em nós um coração de adoradores para te servir, te adorar e glorificar o seu nome para sempre. Amém.